Só que quando eu acordei hoje, eu falei assim, poxa, 6:12, né? Eu vou procurar uma resposta na Bíblia. E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou procurar Apocalipse 6:12. E aí eu fui olhar. Você tem medo de morrer? Você que está assistindo esse vídeo, qual que é o seu sentimento sobre a morte? Você pensa em... Você tem muito... Hoje eu tive um sonho, eu acho que foi um sonho apocalíptico. Você acredita em sonhos apocalípticos? Você acredita, Ariadne, em sonhos apocalípticos? Você acredita que o sonho pode revelar alguma coisa da vida? Tive um sonho estranho essa noite aí. Vou contar como é que foi esse sonho. Se liga nessa história. Na verdade, já faz um tempinho que eu tô tendo uns sonhos revelatórios. Eu acho que é porque eu tô escrevendo um livro. Não sei se vocês sabem, mas eu tô escrevendo um livro já faz uns meses, desde o ano passado. Eu tô escrevendo um livro. E aí esse livro é um livro sobre mentalidade. É um livro que eu falo sobre mentalidade. E automaticamente eu tenho que contar um pouco da minha história, né? Para desenvolver uma mente imutável, que é sobre o tema que eu tô escrevendo nesse livro. Eu tenho que falar sobre as experiências e as experiências que eu vivi, né? Então, automaticamente, eu tenho que revisitar meu passado várias vezes. E aí, você começa a desenterrar muitas coisas, né? E nesses últimos meses, eu tenho desenterrado muita coisa do meu passado e isso tem me levado a ter uns sonhos muito interessantes, né? Sonhos, assim, que mostram sonhos, assim, que marcam coisas que eu vivi no passado, mas também marcam assim uma transição que eu tô passando, né? Nesse momento. Bom, mas quero falar nesse vídeo aqui sobre um sonho muito estranho que eu tive essa noite. Nesse sonho, na verdade eu estava numa sala escura, uma sala assim escura, e tinha uma pessoa lutando nessa sala, né? Uma pessoa assim grande assim, que estava lutando contra outra pessoa. E aí eu lembro do meu filho, né? Meu filho estava atrás dessa pessoa e meu filho atacou esse cara por trás, na nuca. Lembrei até agora do filho do Popó, né? Foi mais ou menos um ataque parecido com aquele. E aí esse cara se virou para atacar meu filho. E eu lembro que eu fui para cima desse cara, né? Fui para cima desse cara e eu enforquei esse cara. E esse cara, ele não era uma pessoa normal, ele era uma pessoa maligna. Algo diabólico. E aí eu enforcava a garganta desse cara e esse cara começava a ficar vermelho. Mas não é vermelho, sabe, daquele de você ficar sufocado. É um outro tipo de vermelho. Era algo assim sobrenatural. E aí esse cara, ele ria e ele tinha os olhos assim, os olhos do mal, sabe? Os olhos do maligno mesmo. E aí eu enforcava esse cara e ele também tentava me enforcar. Só que eu enforcava ele mais forte, né? E aí, de repente, eu lembro... Eu tava já em outro ambiente, assim. Eu tava como se estivesse nas ruas, assim. E eu via cheio de esterco nas ruas. Aí eu via que nas esquinas, tava jogando esterco nas esquinas, assim. Parecia, a imagem que eu tinha era que tinha um animal muito grande jogando esterco nas ruas, assim. Principalmente na esquina, né? E logo depois disso, eu vivia numa chácara com pessoas assim, familiares, né? E tava de boa lá na chácara e de repente eu pensava assim que eu tinha que trabalhar na penitenciária. Eu não trabalho mais na penitenciária, né? Aí ao mesmo tempo que eu falava assim, pô, eu tenho que trabalhar na penitenciária. Mas, peraí, mas eu não trabalho na penitenciária, por que eu tenho que ir, né? E aí eu lembro que eu procurava minha roupa pra ir. E aí eu lembro que eu tava só de cueca, eu tava sem as calças, né? E aí eu fiquei procurando as calças, procurando as calças. E aí no final, sabe quando você tá enrolando, que você não quer fazer uma coisa e aí você começa a dar aquela enrolada básica? Mais ou menos isso aí. Aí eu não achei as calças. Aí eu lembro de olhar no relógio e vi que era 6:12. Guarda esse número aí, 6:12. E olha só que interessante. Quando eu trabalhava na penitenciária, a gente entrava às 6.
Se você chegasse depois das... Você podia chegar até 6h15. Se você chegasse depois das 6h15, já era. Você perdia um terço do dia, você perdia, entendeu? Então não compensava você ir trabalhar. Você perdia um terço. E aí eu lembro de olhar no relógio e falei, pô, 6h12. Ah, de boa, agora eu não preciso mais ir, agora já era. Aí eu lembro de ficar tranquilo quando vi esse 6h12, né? E aí eu acordei. Eu tenho muitos sonhos, cara. Tenho muitos sonhos proféticos aí e simbolizo muitas coisas da minha vida. E aí eu sempre busco o entendimento desses sonhos. Converso muito com Deus, oro bastante para Ele me orientar e mostrar para mim. Só que quando eu acordei hoje, eu falei assim, poxa, 6h12, né? Eu vou procurar uma resposta na Bíblia. E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou procurar Apocalipse 6:12. E aí eu fui olhar. Dá uma olhada aí, ó. Apocalipse 6:12, dá uma olhada. Abertura do 6º selo. Aí olha só que interessante. Fala de uma lua de sangue, né? Eu tô gravando esse vídeo hoje, vou postar ele daqui a pouco. Hoje é terça-feira, 3/3, e hoje tem uma lua de sangue. Eu não sei se vocês vão achar que isso é coincidência ou não, mas eu acho que a gente está vivendo uns momentos meio turbulentos na vida, né? E eu acho que nada é por acaso. E aí eu quis gravar esse vídeo aqui, né? Porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, e também estava pensando exatamente sobre isso hoje, né? E falo para vocês, você tem medo de morrer? Você que está assistindo esse vídeo, qual que é o seu sentimento sobre a morte? Você tem muito medo de morrer? Você sabe que o maior medo que a gente carrega, de todos os medos, a soma de todos os medos é o medo de morrer. E eu vejo muito, né? Por exemplo, quando eu estou ensinando as crianças, tem crianças que tem medo de fazer o salto para trás, mesmo com colchão, mesmo com todo o aparato ali, com todo o aparato de segurança que a gente tem para destravar os movimentos de muitas crianças, por exemplo. Tem criança que tem esse bloqueio de saltar para trás. Mas na verdade, qual que é o bloqueio número 1? O bloqueio número 1 é o medo de morrer. E que é a mãe, né, que origina, minha mãe não, né, o pai de todos os outros medos, que origina tudo. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, de tantas experiências que eu passei na vida, vocês vão ver depois meu livro, a hora que meu livro estiver pronto, vocês vão ver. De tantas experiências que eu passei na vida, eu não lembro, passei assim por experiências assim de ser atacado por preso, experiências assim de eu estar na frente de uma pessoa que estava armada. Uma vez eu estava na frente de uma pessoa que estava armada, era um colega de trabalho, e esse cara tava com bronca de mim, esse cara tava com 38 assim na cintura assim, pronto para sacar e me dar um tiro. Tava com raiva de mim, né? E eu passei por situações assim que a morte era certa, sabe? Já caí de moto de modo assim que só Deus mesmo que... Deus, e depois primeiro eu falo assim, que foi Deus, depois eu falo que foi o ninjutsu, né? Porque eu caí de moto a 100 por hora, o cachorro entrou dentro da roda da minha moto, eu saí voando e fiz um Yokokemi, caí e graças a Deus só ralei a mão, não quebrei nada. Um mês depois, uma pessoa aqui na região aqui teve o mesmo acidente com o cachorro entrou dentro da roda da moto, a pessoa morreu na hora. Então assim, tem certas... Eu sei que muitas vezes, né, acredito que talvez você, quem está me vendo esse vídeo aí, já passou por situações semelhantes, né? Então a gente confronta com a morte todo dia. E eu cheguei numa conclusão, que esse negócio de ter medo de morrer faz você não viver. E hoje em dia o que mais tem são pessoas que medo de morrer. As pessoas estão com medo de viver. E quero fazer uma reflexão. Olha, eu vou falar uma coisa. Se for para morrer, que seja hoje. Se for para morrer, que seja hoje. Porque o pior da vida não é morrer. O pior da vida é você não viver. Concorda comigo? A paz do Senhor a todos e a todas que estão acompanhando esse vídeo, né, que chegou até aqui. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês e a cada uma. Meu nome é Wagner, né, Wagner Costa, que fala sobre
uma visão que eu tive em relação ao arrebatamento da igreja. Eu fiquei um pouco receoso de estar trazendo assim uns sonhos essa visão. Não é a primeira vez que Deus, pela sua misericórdia, me visita com visões, né, referente às coisas que já aconteceram e coisas que estão para acontecer, não só na minha família, mas também envolvendo às vezes outras pessoas. Mas dessa vez eu senti necessidade de estar compartilhando com vocês algo da parte do Senhor voltada para essa temática. Eu sei que eu não sou o único que Deus tem usado, despertado para trazer visões referentes ao arrebatamento da igreja. A própria Bíblia Sagrada, né, ela está recheada de mensagens que atestam e certificam, né, que Jesus Cristo está voltando. Mas é bíblico também que nos últimos dias Deus daria sonhos e visões. E é importante que a gente socialize para que possa aumentar ainda mais a minha e a sua fé, tá bom? Tudo para a honra e glória do nome do Senhor. De antemão, quero estar compartilhando com vocês no livro de Mateus, capítulo 25, a mensagem extremamente conhecida no meio cristão, né, que falam das 10 virgens, que 5 eram loucas e 5 prudentes. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram em suas vasilhas o azeite. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. O que Deus me mostrou na noite, né, em uma dessas noites, tem um dia mais ou menos ou dois, foi algo assim bem impactante. Não quero com isso estar usando, né, de subterfúgio ou usando esse momento de pandemia que nós estamos vivenciando para estar tentando sensibilizar alguém. Haja vista que a própria Bíblia, como eu já falei, no livro de Apocalipse e outras passagens bíblicas também, nós temos a questão do arrebatamento da igreja como uma realidade. E tudo que nós estamos vivenciando só atestam para isso, né? Os sinais da volta do Filho de Deus. E como foi esse sonho, né? Como foi essa visão? Geralmente, quando Deus me dá essas visões assim, da volta da igreja, né? Da volta de Cristo para buscar o seu povo, ele sempre me remete à minha terra natal. Eu não moro na minha terra natal, né? Moro na cidade de Alagoinhas, minha terra natal é Sátiro Dias. Sempre que eu vou, que Deus vai me mostrar algo nesse sentido, ele me remota para lá. Não sei qual é o mistério, mas é como se eu estivesse lá. E aí, essa noite não foi diferente. Deus me levou, né, para lá, e aí a terra toda se unia em uma só. Era como se existisse uma terra só. E eu olhava, todas as pessoas saíam de suas casas, estavam todo mundo guardadas em suas casas, e a gente saía de nossas casas, né? E algumas pessoas eu conhecia, outras pessoas eu não conhecia. Não eram muitas pessoas, mas também não eram poucas. As poucas eram as que eu conhecia, mas a maioria eu não conhecia. E eu estava ali e de repente eu ouvi uma voz que dizia que era para olhar para o céu. Todo mundo estava comigo ali do lado, mas eu percebia que muitas pessoas estavam desapercebidas. Elas conversavam, elas riam, algumas aparentavam estar preocupadas, algumas encostadas assim, como se estivessem encostadas em alguns cantos, nas paredes das casas. Algumas outras com medo, outras atônitas, preocupadas, com medo, outras chorando. E a voz mandava eu olhar para o céu. Aí eu olhava. Quando eu olhava para o céu, tinha um espetáculo no céu. E esse espetáculo era uma nuvem escura, escura, densa. E no meio daquela nuvem aparecia como se fosse um peixe. Eu não sei explicar muito bem como era, mas era a sombra de um peixe naquela nuvem escura. E como se o céu e o mar fossem uma coisa só. E eu ficava perguntando como era que aquele peixe estava nadando no ar, porque aparentemente o oceano estava lá em cima, né? O mar estava nos céus. E era possível de onde a gente estava olhar para cima e ver os peixes nadando. E entre aqueles peixes tinha essa sombra, né, de um peixe extremamente diferente que eu nunca vi, muito caudaloso, e era um sinal aquilo ali, aquele peixe movimentando dentro daquela água que era dentro de uma nuvem escura. Era assim um sonho bem simbólico. Depois dessa cena,
apareceu um outro espetáculo que dizia que era o anúncio da volta de Jesus. E descia do céu um telão, né? Descia um telão enorme, muito grande, com letras como se fossem de ouro, avisando: aí vem o noivo, aí vem o rei, algo nesse sentido. E o espetáculo, como se fosse aquele show artístico. Agora pense na beleza, na maravilha que isso foi, que isso representava. Muito lindo, muito, eu não sei descrever exatamente como era, mas tinha um espetáculo muito grande. E ele falava assim: você, referindo a mim, né? Você busca a perfeição, né? Fazer suas coisas sempre bem feitas, sempre com perfeição. Mas você está vendo o que é perfeição aqui? A perfeição é isso. Ser perfeito é isso aqui. E aquilo ali eu tomava, eu falava: mas Jesus Cristo está voltando. Será que eu vou? Será que eu estou preparado? Será que as pessoas estão preparadas? E aquilo ali ficava muito angustiado, né? Eu sabia que de certa forma eu iria, mas batia em mim aquela dúvida, né? De alguma forma eu sentia aquele temor. Mas as pessoas não estavam vendo, e eu queria que elas vissem aquilo, mas elas não viam, não sei se era porque elas não podiam ver ou se elas não queriam ver os sinais que estavam acontecendo ali, claros na nossa frente. E de repente eu ouvi um coral muito lindo. Já é a segunda vez que Deus me mostra esse coral. Era um coral angelical e esse coral entoava um canto que eu nunca ouvi. Eu não consigo me lembrar de nada da música. Nenhum trecho da música foi me permitido eu lembrar agora. Mas era muito lindo, muito belo. E era anunciando a volta de Jesus, aquele coral de anjos. Umas vozes que eu nunca vi, vozes iguais. E aquele telão, tipo, anunciava, né, a volta de Jesus em letras de ouro e como que houvesse também chuvas de ouro. Eu não sei explicar aquelas, como se fossem confetes. Eu não sei dizer bem exatamente como era o espetáculo, porque era muito perfeito. Música eu não lembro como era a música, não lembro como eles falavam. Só lembro que era muito bonito, muito belo. E quando eu olhei de novo, uma voz me dizia: Ele está vindo, Jesus Cristo está vindo, o Rei está voltando. E quando eu subi de novo os meus olhos para cima, eu ouvi várias trombetas. Eu não sei precisar quantas eram, mas elas não estavam alinhadas, assim, na horizontal. Elas eram apontando cada uma para um lado, tipo assim, né? Cada uma apontando para um lado. E eu só vi uma parte das trombetas. Eu não via as trombetas todas completas, mas eu via que cada uma tipo apontava para um lado, né? Não sei precisar exatamente quantas eram, não eram muitas, mas também não eram muito poucas. E eu sei que a partir do momento que aquelas trombetas tocassem, algo muito estranho, muito ruim aconteceria na Terra. Foi a orientação que ele me deu, né? Que me veio a voz que falava no sonho, na visão. Era como se eu estivesse aqui conversando com vocês. E ele dizia assim: a partir do momento que a trombeta tocar, vai acontecer algo muito drástico, há uma catástrofe na Terra. Foi o que ele me disse. E eles falavam assim: os anjos, esses anjos que vão tocar essas trombetas já estão em movimento. E aí o que apareceu aqui, o que primeiro vai aparecer são as trombetas. As trombetas, eu não sei precisar exatamente como era, assim, em termo material, mas elas reluziam ou tinham uma semelhança de ouro, como se fossem de ouro, extremamente grandes. E eu não via os anjos que iriam tocar aquelas trombetas. Como eu falei a vocês, o que ficou visível para mim, né, aqui que estava na terra, foram apenas as imagens daquelas trombetas já prontas para serem tocadas. Então, gente, a palavra do Senhor ela é fiel. A maior profecia é a Bíblia, né? Nós não podemos ser seguidos por sonhos, por visões, porque muitas vezes vem da parte humana. Não estou dizendo que esse sonho é do humano, que fui eu que inventei isso, nada disso. Quero dizer que nós não podemos privilegiar um sonho em detrimento da palavra do Senhor. E o livro de Apocalipse está repleto, né, de partes que testificam e fundamentam esse sonho, né?
Não dormi pensando, acordei atônito. Isso tem me buscado, né, me despertado ainda mais para buscar a presença do Senhor, a buscar a santificação no Senhor. Sabemos que somos imperfeitos e falhos, mas fiel e justo é o Senhor. E nós temos um advogado que é fiel e justo. Se você, assim como eu, né, acredita que Jesus Cristo está voltando, se prepare. Vamos nos preparar ainda mais, porque Jesus Cristo está nos despertando através dos sonhos, das visões, das revelações. E com certeza eu não sou o primeiro, nem sou o único, nem sou o último a testemunhar sobre isso. Jesus Cristo está voltando. Vamos nos preparar ainda mais. Como nesse sonho aí ficou bem claro, né? Os anjos já estão apostos para tocarem a trombeta. Quando o dia, a hora e o mês, ninguém sabe. Mas a Bíblia diz, né, que quanto ao dia e a hora ninguém sabe. Mas Jesus Cristo está voltando. Isso é uma realidade. Se prepare, se consagre, se entregue ao Senhor. Vamos nos santificar mais no Senhor, porque Ele virá como ladrão, num dia e uma hora que ninguém espera. Tá bom? Fica essa mensagem aí para vocês, essa mensagem de despertamento, que o Espírito Santo possa testemunhar e testificar esse sonho, essa visão que eu tive, que ele sabe, você sabe que está acompanhando esse vídeo, que eu não estou aqui mentindo, né? Porque o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito quando a gente está falando a verdade. Não é para a minha glória, é para a glória do nome do Senhor. Vamos nos preparar, não ficar com medo. O intuito desse vídeo também não é estar trazendo medo ou preocupação para ninguém, mas sim para que nós possamos nos despertar, porque a volta do Senhor está próxima. E nessa visão eu ficava em contraste com as prioridades que eu tenho dado, né? Tenho priorizado muito a questão do trabalho secular. E a obra do Senhor, como tem ficado, né? E o ID do Senhor, os talentos que Deus tem nos dado, o que é que nós temos feito? Sabemos que o dono do talento, o Senhor da Seara, está voltando, né? E Ele vai querer isso das nossas mãos. Que possamos usar todas as nossas ferramentas que nós temos para a honra e a glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe a você, a sua família, a minha também. E oremos uns pelos outros para que Deus possa nos abençoar e que o Espírito Santo seja o nosso penhor sempre em nossas vidas, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, porque ainda é tempo, a trombeta ainda não tocou, ainda temos tempo de rever, né, os nossos erros, de rever onde nós caímos, onde nós fracassamos, e pedimos ajuda ao Senhor, porque não seremos salvos pela graça, e isso não vem de nós, né, é um dom de Deus. Que Deus possa colocar isso em nossos corações e reconhecermos o senhorio de Jesus. Porque quem salva não é a religião, quem salva não é a placa denominacional, quem salva é o sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E no céu há muitos lugares. E Jesus Cristo disse, se não fosse isso, ele não teria dito que iria preparar um lugar para nós. E está preparado já desde a fundação do mundo. E um dia estaremos frente a frente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos vocês e que essa palavra do Senhor sirva como um despertamento para todos aqueles que, assim como eu, almejam a volta de Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos, irmãos e irmãs. Hoje eu estou aqui para falar de mais um sonho que eu creio que foi Deus que me deu. Ele me mostrou algo que eu fiquei hoje o dia inteiro pensando. E eu quero dizer a vocês que esse sonho foi longo, irmãos. Foi um sonho assim que eu acordava, eu voltava a dormir e continuava esse sonho. Ele dava continuidade, parece que ele não parava. E eu quero dizer para vocês que eu fiquei bastante impactada e eu estou passando aqui para entregar esse sonho para vocês. Claro, primeiramente, eu acredito que esse sonho foi para mim, onde Deus quis me despertar em algo, onde Deus quis falar comigo. Mas eu creio também que eu posso estar entregando para a igreja, eu posso estar entregando para os irmãos, para que os irmãos também possam entender o grande significado desse sonho. Como todos estão vendo,
nós temos recebido muitas notícias tristes, onde está tendo muitas mortes, muitas enfermidades, muitos escândalos entre o meio cristão, muitas pessoas se apostatando da fé, muitas pessoas duvidando da palavra de Deus e o amor se esfriando a cada dia. E olha só o sonho que o Senhor me deu. Antes de passar o sonho para vocês, eu quero dizer que eu fui pesquisar pela palavra de Deus. E antes de eu estar contando o sonho para vocês, eu quero ler algumas passagens onde está referente ao sonho que o Senhor me deu. E uma das passagens está em João, no capítulo 16, no versículo 21, que diz assim: a mulher, quando esta para dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora, mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição, pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. E também eu quero estar lendo com vocês lá em Apocalipse, que fala também da mulher e do dragão. Diz assim, em Apocalipse capítulo 12, no versículo, vai do versículo 1 até o versículo 18. Vamos fazer assim, para não ficar muito grande, eu só vou deixar essa passagem aqui e vocês podem estar lendo lá, amém? Agora eu vou estar falando do sonho. Foi assim. No sonho, primeiramente, apareceu eu andando em uma estrada. Essa estrada era escura, parecia ser noite. E eu estava indo em sentido a uma igreja. Era uma igreja pequenininha. E eu quero dizer a vocês, irmãos, eu até conheço essa igreja. E as pessoas que eu vi nesse sonho eu conheço também. Não é da igreja que eu congrego, mas é de outra igreja. E eu estava indo a caminho a essa igreja. Ao mesmo tempo parecia ser uma igreja, mas ao mesmo tempo parecia que eu estava indo a uma casa. Quando eu cheguei nessa igreja, eu vi alguns irmãos ali que eu conhecia e outros que eu não conhecia. E eu encontrei com 2 pastores. Um pastor, ele só estava de visita, e o outro pastor, ele era o responsável pela igreja. E no exato momento, eu percebi que essa igreja, ela estava um pouquinho, parecia que ela estava em cima de um morro. Só que estava escuro lá, não era um lugar claro. E quando eu entrei dentro dessa igreja, tinha pouquíssimas pessoas. Tinha onde era a parte do púlpito, onde era o salão, onde os irmãos ficavam ali, né? E tinha também uma salinha separada. Então eu fui até essa salinha separada e ali eu vi uma mulher deitada. E eu perguntei, no exato momento eu não sabia quem era aquela mulher, e eu perguntei quem estava grávida. Mas quando eu olhei, eu vi que a mulher era do pastor da igreja local e não do pastor que estava de visita. E essa mulher, ela estava grávida e ela estava deitada ali, gritando de dor, porque ela estava para dar à luz. E no exato momento eu cheguei e eu queria encontrar essa mulher, eu queria vê-la, eu queria poder chegar perto, mas eles não permitiram que eu chegasse perto dela. Um dos obreiros daquela igreja me levaram em outra salinha e ali eles falaram para mim, você não pode ir lá, você vai ficar aqui. Aí quando o bebê nascer, aí você pode ir lá ver. Mas eu falava que eu queria encontrá-la, eu queria ver, eu queria poder chegar perto dessa mulher que estava gritando, ela gritava, irmãos.
Ela gritava, ela gemia de dor, porque já tinha chegado a hora da criança nascer, mas a criança não nascia. É como se a criança não quisesse nascer. E nisso eu fiquei naquela salinha, escutando os gritos daquela mulher, aonde ela gritava, ela gemia de dor. E nisso um dos obreiros veio até a mim, simplesmente só falou para mim: ore, coloque aí de joelho, ore, porque a criança não quer nascer. E nisso eu fiquei andando para um lado, para o outro ali, preocupada, querendo entender, porque no meu pensamento, ali naquele momento que eu estava esperando aquela criança nascer, eu mesma ficava me perguntando: mas a mulher do pastor não está grávida? Mas a mulher do pastor não tem como ganhar criança, ela não está grávida? Porque eu ficava pensando no sonho, na vida real, sobre esta mulher do pastor. Mas eu não conseguia entender o porquê que o Senhor estava me mostrando aquela mulher grávida. Aí, de repente, irmãos, eu já não estava mais naquela salinha. Eu estava como se fosse invisível. Eu andava por ali dentro daquele templo, onde tinha, como eu falei para vocês, uma parte onde cultuava. E eu também entrei na salinha onde essa mulher estava prestes a dar à luz. E eu, como estava flutuando, eu já não estava mais no meu corpo, eu comecei a assistir a cena ali e ver o comportamento dos irmãos. Tinha irmãos que estavam andando para um lado e para o outro, não sabia o que estava fazendo. Tinha esse pastor que estava como visitante, ele estava com o pensamento como assim: eu não estou nem aí, eu não estou exercendo o meu chamado, eu não tenho que me preocupar com nada. Mas o pastor, que era o marido dessa mulher que estava prestes a dar luz, ele estava preocupado e não sabia o que fazer. No exato momento, a mulher parou de gritar, ela parou de sentir dor, e nisso o pastor, esposo dela, começou a achar que a criança não estava mais em vida, porque ela tinha parado de gritar e ele achou estranho. Mas no exato momento, irmãos, ela deu um grito muito forte, aonde ela falava que a criança não queria nascer, não queria vir ao mundo. E nisso, irmãos, eu assistindo aquela cena, eu voltei para aquela salinha onde eu estava à espera. E nisso eu voltei para o meu corpo que estava ali. E nisso veio um obreiro e falou para mim assim: vá embora porque essa criança não quer nascer e nós não podemos ficar aqui. E nisso, irmãos, eu me vi saindo daquele lugar e aquela mulher, ela foi tirada ali daquela igreja e ela foi levada para um outro lugar, aonde eles iam tentar ver se conseguia com que a criança nascesse. E nisso, irmãos, eu via muita preocupação, muita correria e muito choro ali entre aquelas pessoas, aonde todos estavam à espera dessa criança para nascer, mas essa criança ainda não nasceu. Mostrou no sonho, irmão, que era um lugar escuro, um lugar sem luz, um lugar sem vida, onde as pessoas estavam totalmente oprimidas e desanimadas, esperando essa criança nascer. Mas essa criança não quis nascer. E nisso, irmãos, eu fui embora e acordei. Quero dizer a vocês, irmãos, que a vinda de Jesus está próxima. E nós sabemos que tem passagens da palavra de Deus que fala sobre a mulher grávida. E nós sabemos
que nós já estamos vivendo no início das dores, dores de parto. Vocês podem ver que em todas as nações tem acontecido coisas terríveis. Vocês têm visto também que o mal tem se aumentado. E o amor dos fiéis, o primeiro amor, tem se esfriado. Precisamos refletir. Precisamos meditar na palavra de Deus e entender que Jesus é real, que Ele vive e que nós não podemos brincar de ser cristão. Porque quando Jesus voltar, Ele não vai dar a segunda chance, porque as oportunidades já estão aqui. É isso. Que Deus abençoe. Que Deus possa estar abrindo os olhos de cada um de vocês. Que Deus possa estar dando discernimento também através desses sonhos. Tocando na vida de cada um de vocês, vendo? Em um tempo que está acontecendo muitas coisas tristes. Em todos os países. Eu que moro aqui no Japão, nós estamos aqui com medo, assustado com esse mega terremoto que está para acontecer a qualquer momento. E não só aqui, mas em outros países, quantas mortes, quantos desastres, quantas coisas terríveis têm acontecido. E tudo isso que está acontecendo não é por acaso, não é à toa. Eu vejo que são os sinais que o Senhor está dando para nós, a igreja, para nós entendermos que a vinda dele está próxima e que nós estamos vivendo no tempo das dores. Nós estamos vivendo no tempo da aflição. Nós estamos vivendo no tempo que temos que guerrear contra o inimigo de nossa alma. Temos que nos fortalecer na palavra e temos que nos levantar e marchar. É isso. Irmãos, irmãs, pode deixar o comentário de vocês aí. Se você teve um sonho, se Deus falou com você através de um sonho, de algo muito profundo, pode deixar nos comentários. Isso vai ser para fortalecer outros irmãos também. E que Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Até mais.